Salve pessoal, vamos continuar o nosso curso de Maxwell a fotônica. Essa será a nossa quarta aula. A primeira aula foi uma descrição da viagem sobre as 5 estações do eletromagnetismo às quais nós pretendemos chegar. A segunda aula então foi sobre a estação Maxwell. Mostramos Maxwell e principalmente as suas limitações. A terceira aula nos levou a um chamado eletromagnetismo gay. Espero que vocês tenham descido nessa estação, participado de uma banda gay, alguma passeata gay, e entendido que o eletromagnetismo ele tem cargas positivas, zero e negativas. Entender que a Q e D, Maxwell, são teorias incompletas do eletromagnetismo por considerarem apenas a presença de cargas machos e fêmeas, isso é, mais e menos. Bom, então nessa terceira estação foi quando nós introduzimos o eletromagnetismo gay, trazendo uma terceira carga sexual. Bom, partindo desses princípios, nós vamos agora viajar para a estação do eletromagnetismo não linear. Anteriormente, nós conversamos que existiam 3 fases do eletromagnetismo. A primeira, a de cargas e correntes. A segunda, a de Maxwell, de cargas e campos. E a terceira, essa que o século XXI está começando a procurar, que é de campos com campos. Então, o velho campo, incompreendido pelos matemáticos do século XIX e compreendidos apenas por uma pessoa que não sabia matemática, que era Faraday, ele vai se tornando cada vez mais presente. Será que campos gerando campos não é a grande fonte de energia escura? Bom, vamos tentar nos localizar apenas em termos de eletromagnetismo e começar a entender o significado de campos gerando campos e que estação de eletromagnetismo neutro, de eletromagnetismo não linear, seria esta. Qual é a grande questão da nossa viagem? A grande questão da nossa viagem é entender o significado da luz. A luz, como está em Maxwell, Maxwell coloca ela como um sargento, comandada por cargas elétricas, e não como o general, que é o gerador da invariância da luz. Então existe uma grande meditação para ser feita em termos do significado da luz. Eu diria que é um mistério da luz premente a ser entendido. Primeiro, porque o universo ele é uma fábrica de estrelas. O que faz o universo? Ele faz bilhões e bilhões de estrelas. O que ele quer com isso? Se ele quer acender, não deixar as coisas escuras, mas será que o objetivo do universo é apenas evitar a escuridão? Ou o universo, por ser uma criação divina, ele tem que trazer a noção de absoluto. E a luz é um absoluto. Então, dentro da nossa ciência, como você sabe, desde 1887, com a experiência de Michael Sommerlin, a luz se tornou um invariante. Dessa maneira, nós queremos, vamos dizer, fazer o nosso trem lux viajar nesse absoluto da luz, mas em busca de novas propriedades da luz, como ela ser ubíqua, certo? E ela ser uma coisa que, digamos, seja ubíqua, quer dizer, para todos, né? E ela seja autointeragente, independente da carga elétrica. Então nós queremos uma luz, vamos dizer, no nível mais sutil possível de Gênesis. Mas nós queremos ainda colocar a questão do mistério da luz. É muito interessante as pessoas entenderem que o ser humano é o mesmo em épocas diferentes. Dessa maneira, eu gostaria de fazer um paragonismo entre o faraó Akenaton, Einstein e Dirac. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que cada um, à sua época, entendeu como se colocar diante da luz.
O Faraó criou, como mostra essa imagem aí, uma adoração a Atom, a luz, vamos dizer, o absoluto da luz, a criação de hinos. Einstein criou E igual a mc2, o espaço e o tempo são relativos, e Dirac criou a antimatéria. Então, eu volto a dizer que eles três tiveram em comum a busca ou a interpretação do absoluto da luz. Bom, nesse sentido, então, nós queremos colocar que o Maxwell, ele vive, ou a QED, ou o eletromagnetismo, e vive sobre uma questão de incompleteza. Eu ressalto muito, como ponto de partida dessa discussão, a Conferência de Varsóvia de 1938, quando na época já haviam 14 tipos de partículas elementares, com diferentes cargas, mais, zero e menos, e em vez do pessoal buscar entender a troca de cargas, por que uma carga ia de mais para menos, para zero, e isso gera um corolário da teoria de campos, o pessoal buscou o quê? Buscou as teorias de unificação que vem até hoje como Theory of Everything. O que aconteceu? Aconteceu que, digamos, então, algo ficou dentro do baú. Tem algo dentro do baú da física desde 1938, digamos. O que é isso? É que a energia eletromagnética ela é transportada pelas cargas mais, zero e menos. Para isso, ela precisa de 4 bósons mediadores. Então, como vocês veem na figura ao lado, você tem carga mais, menos e zero, e que fazem reações e vão para mais, menos e zero. Então, uma vai se trocando na outra. Aí tem um sem número de possibilidades, mas diante do esquadrinhamento de 4 bósons mediadores. Isso significa o quê? Que a QED ela é uma teoria incompleta na análise da energia eletromagnética. Nós, então, insistimos que, digamos, o nosso trem Lux, ele está carregando ou transportando cargas mais, zero e menos. E, nesse sentido, ele está querendo fazer a sua viagem de Maxwell fotônica. O trem Lux passa dentro desse material, digamos, que ficou no baú da física. E a sua ideia qual é? É buscar uma luz que seja absoluta, ubíqua e autointeragente. Vamos dizer, algo, digamos, se junte e acrescente um pouco o que o Faraó, Akhenaton, Einstein e Dirac estavam falando. Bom, para isso, o que é essencial? Essencial é saber que, digamos, quem transporta essas cargas serão bósons intermediários. E como são 3 cargas diversas, você vai necessitar de 4 bósons intermediários, que a gente chama de AMI, onde I varia de I igual a 1 até 4. Mas deve-se entender que AMI é apenas, vamos dizer, um símbolo tensorial. Ali cada AMI tem 4 componentes, uma escalar e 3 vetoriais. Então, o que significa? Esse trem ele está transportando 8 passageiros mediadores, vamos dizer, 4 de spin 1 e 4 de spin 0, massivos e sem massas. Esse é um ponto que nós queremos ressaltar aqui e conversarmos um pouco. Da mesma maneira que a física, vamos dizer, previu que devia ter, vamos dizer, neutrinos por conservação de energia, isso Paulo fez em 1930, nós deveríamos entender que, da mesma maneira que a relatividade previu a antimatéria através da equação de Dirac, nós devíamos meditar, vamos dizer assim, que um campo AMI ele tem uma parte vetorial e uma parte escalar. Portanto, através da relatividade, você deveria ter um fóton
vetorial e um fóton escalar. Não deveríamos, vamos dizer, a priori, negligenciar a existência de fótons escalares. Esse é uma percepção que, vamos dizer, o trem Lux, ele leva os dois, fótons vetoriais, fótons escalares, fótons massivos vetoriais, fótons massivos escalares e assim como carregados. Então, o trem Lux, ele é um trem do povo. Ele traz todo mundo que é possível dentro dos preceitos da relatividade. O que é, como a gente falou em aulas anteriores, esse trem? É um trem que traz vagões, e esses vagões também, para você subir, tem que oferecer um ticket. Bom, esse trem, o que ele é dado? Ele é dado por uma equação de movimento. Então, aí está um sistema de equações de movimento, certo? Onde o lado esquerdo representam os vagões. Então, existe um vagão Gemini antissimétrico, Gemini semitopológico, Gemini simétrico e Gemini, que é G alfa-alfa, simétrico só com spin zero. Então, esses vagões estão transportando partículas escalares e vetoriais com spin 0 e spin 1. O primeiro vagão antissimétrico é só spin 1. O segundo também. Agora, o terceiro tem spin 1 e spin 0 e o último só spin 0. Então, o que é esse trem? Esse trem é um trem que, digamos, vamos dizer, assim como o Faraday mostrou que o campo elétrico gera o campo magnético, quer dizer, os campos têm uma dinâmica própria. Agora nós extrapolamos um pouco mais e mostramos que esses campos se movimentam segundo um trem, onde a fonte de energia desse trem são campos não lineares. Então, quando você olhar o lado direito dessa equação, você vai ver campos interagindo com campos. Então, observe, aí não tem carga elétrica, não tem nenhum efeito externo. É apenas campos interagindo com campos. Então, isso aí é uma dinâmica a lá lei de Faraday. A lei de Faraday era uma lei, vamos dizer, não dinâmica, chamada homogênea, e essa aí não, é uma equação dinâmica mesmo, com fontes, e esse trenzinho ali, ele está se movendo. Então nós temos que entender esse trenzinho. Esse trenzinho é a grande... vamos dizer, se a gente está tirando uma física fora do baú, esse trenzinho já podia estar sendo movimentado a partir de 1938. O que a gente gostaria de observar, então, para vocês, que vão dizer, esses Geminis que a gente tem ali, escrevendo de uma maneira genérica, a gente escreve eles como um Gemini I mais um Gemini pequeno. O que significa? Um é uma parte granular e outro é uma parte coletiva, como nós já explicamos nas aulas anteriores. Então, o que esse trem oferece para os passageiros que querem subir? Aquelas partículas de spin 1, de spin 0, que estão buscando um destino. Ele diz, olha, tem ticket sentado. Quem vai sentadinho são os tensores de intensidade de campos granulares, os Gemini I. Então, é granular porque ele é um demi ani I. Só tem um ani, um campo A. E vão de pé os sensores de intensidade de campos coletivos, tipo Gemini igual a gama IJ, AMI, ANIJ. Você vê que ali que tem um produto de campos, e isso se mostra que eles estão agindo coletivamente. O que você nota é o seguinte, que tanto a parte granular como a parte coletiva, elas têm dinâmica. Então a parte coletiva não é uma fonte, ela pertence à dinâmica. Então ela se movimenta no espaço-tempo que esse trem está andando. Então ela tem um de-Ronde na frente dela e é ali que você mostra segundo a figura do trenzinho. Então, entendido, vamos dizer, a gente tem um trenzinho, certo,
carregando energia não linear. Essa energia não linear, ela está no lado direito da equação, e no lado esquerdo você tem passageiros individualizado e coletivizado. Então, como eu falei na aula passada, é como se tivesse subido uma Young Flu, o PT, enfim, gente que está subindo ali em grupo, querendo fazer alguma manifestação. Sigamos, então, para ver que tipo de manifestações eletromagnéticas podem acontecer com esses dois tipos de passageiros. Dado isso, vamos agora fazer um certo histórico do eletromagnetismo não linear. Qual o histórico que nós queremos fazer? Que a questão do eletromagnetismo não linear é uma questão muito presente na física atual. Você pode ter em matéria condensada, em ótica não linear, em plasma, em astrofísica, enfim, o eletromagnetismo não linear, ele está inteiramente presente na física, mas certamente não a partir de primeiros princípios. Mas entendamos, para você entender o que você quer fazer, é muito importante você ter uma percepção histórica, vamos chamar assim, uma convolução histórica. Então, como surgiu essa questão de interação de campos com campos? As coisas não nascem agora, elas têm toda uma história. Então, por exemplo, em 1845, vamos tomar como marco, o Faraday já observava a influência do campo magnético no plano de rotação da luz. Então, ele já observava que jogando um campo, a polarização da luz girava. Depois de 1875, o Kern fez o mesmo estudo do Maxwell, apenas que em vez de campo magnético ele botou um campo elétrico. Em 1893, o Pockels fez o mesmo estudo do Faraday, botando um campo magnético mais forte. A partir de campos magnéticos ao quadrado, ele começou a ver novos efeitos. Da mesma maneira, em 1898, o Voigt estudou o efeito Faraday também para campos elétricos elevado ao quadrado. E em 1907, isso aí foi tomando cada vez mais força, aparece o efeito Cotton-Mouton, que começa a estudar a birrefringência da luz, quer dizer, diferentes velocidades que a luz pode tomar, certo? Quando um campo magnético é jogado perpendicular ao plano de polarização dela. Então, você pode começar a ver que a interação campo com campo já existe um pouco logo após de Maxwell. Bom, vamos agora estudar a luz mesmo, não campo magnético, mas uma luz não linear. Em 1912, o Gustav Meyer, ele generaliza as equações de Maxwell e coloca ela para ondas eletromagnéticas não lineares. Essa questão vem vindo, mas tem um marco essencial, que é em 1923, quando o Compton, ele diz, já que tem o fóton espalhando pelo fóton, o fóton se torna uma partícula. E uma partícula, ela pode ser espalhada. Esse, vamos dizer, seria o lema que aparece em 1923. Então, o que o pessoal começou a dizer? Bom, então agora o próximo passo não é fóton com elétron, mas é fóton com fóton. E assim, esse russo Shapotnikov, ele começa a estudar teoricamente a interação do fóton com fóton através da mecânica quântica. A seguir, em 26, de Broglie estuda essas equações e mostra que elas têm soluções com superposições não lineares. É o início teórico do fóton estar interagindo com o fóton. Depois, em 1928, outro russo, Vavilov, mostra que o princípio de superposição da luz é violado através da presença gravitacional. Então, aí começa a aparecer uma série de discursos, vamos dizer, nos anos 30, etc., sobre essa interação fóton-fóton.
Mas a grande questão é a seguinte: será que você tem uma interação fóton-fóton a tri-level, como está colocado nesse gráfico? Essa é uma questão que ainda está em aberto até hoje. Mas a gente deve ter ela em mente para ver como é que houve uma evolução histórica. Vamos seguir então com o espalhamento de Delbruck. Então, o Delbruck, em 1973, ele estuda o espalhamento elétrico do fóton em um campo colombiano de um nucleon. Ele estuda o fóton com núcleo de átomos e o espalhamento do fóton diante de um campo externo. E ele começa a ver a interação do fóton com o fóton virtual. Então, naquela figura anterior, você tinha ali fóton com fótons reais. Mas ele já começa a ver que fóton com fóton virtual dá canja. Mas isso aí veio vindo. E só, vamos dizer, em 2017, que aparece a primeira experiência de espalhamento fóton-fóton real. Isso aparece no CERN, certo? Mas, como está mostrada a figura ali, uma figura, um espalhamento a um loop. O CERN é pródigo, dizer que ele está sempre certo. Tanto com o Higgs, quanto com o espalhamento fóton-fóton, ele usa um recurso muito debaixo do tapete, que é colocar teorias a partir de um loop. Eu rebato muito isso fazendo poeminha. João ama Maria, Maria ama José. João ama José? Não. Então, essas coisas de loop, elas fazem João interagir com Maria, Maria com José, e querer dizer depois que o Higgs vem do decaimento de dois fótons, apesar do Higgs nunca poder interagir com o fóton. Então, aí aparece também fóton, espalhamento e via elétron. Mas a questão do trem-lux não é essa. A questão do trem-lux é estudar espalhamento fóton-fóton via uma lagrangiana original, onde o fóton-fóton apareça a tri-level e não a um loop. Essas historinhas do CERN, elas são muito boas para boi dormir. Mas quem está querendo, vamos dizer, fazer uma física abaixo da Lua, esse é um tema a ser interrogado. Bom, ainda acontece, então, o que acontece? Agora nós estamos entrando na época dos superlasers. E esses superlasers vão querer estudar o fóton. E certamente vão querer estudar fóton, espalhamento com fóton a tri-level. Esse é o momento, volto a dizer, de física abaixo da Lua. Mas continuemos com o nosso desenvolvimento histórico. O nosso desenvolvimento histórico mostra que, vamos dizer, começava a ter, nos anos 30, espalhamento de fóton com fóton virtual. E isso trouxe as chamadas teorias efetivas, de Max Born e Leopold Infant, que eles propõem uma versão não linear da luz baseada na geometria. Eles criaram uma métrica eletromagnética induzida. Eles consideraram a luz possui uma energia e, consequentemente, de um campo gravitacional, baseada na carga eletromagnética. Bom, e assim eles desenvolveram um eletromagnetismo efetivo baseado no elétron. Eles queriam, então, começar a ver um campo eletromagnético que não fosse infinito quando R igual a zero. Em 1936, em prosseguimento, o Einstein e o Weinberg e o Euler, eles fizeram já uma pergunta em cima da QED do Dirac. Eles disseram, o que seria a luz se propagando no vácuo de Dirac? Ela não criaria pares virtuais, elétron mais e menos, e não emitiria radiação? Então, eles começaram a ver, dessa maneira, a presença da não linearidade. E como resposta, eles incorporaram correções quânticas ao eletromagnetismo clássico, previsto pela teoria relativística do elétron de Dirac.
Então eles começaram a construir uma lagrangiana efetiva. Bom, carajos, o que são então essas lagrangianas efetivas? Esse é uma linha de pesquisa que tomou conta sobre o nome NLED, Non-Linear Electromagnetic Dynamics. Então, o que é essa linha de pesquisa? Ela diz, eu tenho dois invariantes da QED, que são o F-mini e o F-mini tilde. Então, vou, em cima desses invariantes, expandir eles em série, fazer uma série de Maclaurin para essa configuração. Então, eu defino uma lagrangiana como um somatório de F e F tilde, como está escrito ali. Então, eu crio uma lagrangiana efetiva, vamos dizer, o F2, que é o maxo, daí começo a botar o topológico, F tilde ao quadrado, F3 e assim por diante. Então eu começo a construir, isso vai uma expansão em série até onde for fenomenologicamente interessante. O que é importante ressaltar que isso traz fotos auto-interagente a tri-level, mas é uma teoria não renormalizável e não unitária. Quer dizer, isso aí é bom como uma coisa, como está escrito a palavra, efetiva, para você entender os significados. Mas você tem que, vamos dizer, buscar teorias fundamentais. Mas mesmo assim, nós gostaríamos de dizer como a literatura se desenvolve. A literatura se desenvolve que atualmente possui 15 extensões de eletromagnetismo não lineares. Então, aqueles que acham o Jackson um livro precioso, entendam que, além do eletromagnetismo do Jackson, o Maxwell, linear, existem 15 extensões eletromagnéticas não lineares na literatura. São diversas. Logaritmo, exponencial, arco-seno, arco-tangente, de Hoffmann-Hilfeld, e assim por diante. Tem diversas, eu não vou ficar lendo aqui tudo, que não vai adiantar. Eu só quero dizer o seguinte, onde nós nos incorporamos? Nós nos incorporamos naquela, em vermelhinho, um eletromagnetismo não linear, baseado no princípio da totalidade. O que é esse princípio da totalidade? É dizer que aquela tríade de cargas mais zero e menos, elas têm um comportamento sistêmico. Então, vamos tentar agora entender um pouco mais disso. Bom, vamos começar a colocar, antes de trazer mais compreensão, vamos começar desafios. Hoje em dia, existe um grande desafio dos chamados superlasers. Então, superlasers fotônicos estão sendo construídos em volta do mundo, seja em Xangai, seja em Toulouse, na França, seja em Pádua, na Itália, seja em Rochester, nos Estados Unidos, seja no SLAC, nos Estados Unidos, seja também na Alemanha, na Hungria, enfim, tem diferentes lugares que estão se construindo esses superlasers, porque cada vez mais, vamos dizer, tanto a física, além de Maxwell, quanto a indústria fotônica, necessita de entender sobre propriedades da luz. Vocês vejam bem, para você, hoje em dia, a grande tendência que a eletromagnética, vamos dizer assim, é substituir o elétron pelo fóton como transmissor da energia eletromagnética. E esses lasers justamente vão começar a ver como isso acontece, quais são os novos comportamentos fotônicos, quiçá deles surgir a interação eletromagnética de luz com luz sem a participação da carga elétrica. Bom, então, qual é o nosso ponto de vista, vamos já, teórico? O nosso ponto de vista teórico é que precisa uma física eletromagnética não linear fundamental. Uma física que preserve a invariância da luz, preserve a invariância de Gauge e que vá além de Maxwell. Então, é uma física que tem que
trazer no seu bojo a conservação da carga elétrica, mas de uma maneira mais extensa. Então, para isso, nós propomos uma teoria abeliana não linear invariante sobre 1 vezes SO2. O que significa isso? Você carrega com SO2 dois campos carregados e o SO2 tem o mesmo parâmetro alfa. Então, esse parâmetro alfa tem uma lei de conservação, através do teorema de Nader, que vai promover a conservação da carga elétrica. Dessa maneira, você tem um postulado do Maxwell satisfeito, que é a conservação da carga elétrica e estendido. E, ao mesmo tempo, a invariância da luz, obviamente, colocada dentro de uma lagrangiana. Então, você tem agora, toda a teoria, vamos dizer, ela tem que ter um princípio de simetria. E você tem agora, vamos dizer, os teus 4 campos, que são os 4 bósons mediadores, aqueles que estão dentro do vagãozinho, do trenzinho que você está andando, e eles se transformam segundo o parâmetro alfa, o A1, o AMI e o Mi. O AMI é um fóton usual, o Mi será um fóton massivo, e o VMI mais ou menos serão fótons massivos carregados. Então, a transformação, apesar do Mi estar se transformando como demi-alfa, no bojo da teoria, ele pode ter massa. O AMI não pode ter massa, certo? Então, e o VMI mais menos podem ter massa e aquela transformação de fase os carrega. Então, nós estamos agora com essa figura ali. Você tem partículas que vêm quaisquer, pode ser um μ, pode ser um ômega, pode ser um jpsi, e estão trocando, vamos dizer, estão transformando em elétron mais e elétron menos. Mas nessa transformação, eles estão trocando fótons massivos, fótons carregados, certo? Então, essa é a nova perspectiva. Então, você está agora indo em linhas de forças de Faraday, não para campo elétrico magnético, mas para campos potenciais. Então, a gente, digamos, vamos dizer, gostaria muito de ver o Faraday, certo? Que é o iniciador dessa perspectiva, vendo que ela é mais sutil do que se pensava. E assim parte o nosso trem Lux. O nosso trem Lux, vamos dizer, aqueles passageiros estão diante daqueles campos mediadores e o sentido desses campos, através do trem, é de transportar as cargas mais zero e menos. Então, repetindo, o trem era baseado na tecnologia de uma teoria de gauge abeliana não linear, através da simetria 1 vezes SO2, trazendo esse quadruplete de tipos de passageiros e produzindo essa equação de movimento que nós já ressaltamos. Então, o que a gente gostaria de, naquela figura ao lado, ressaltar a vocês, que, digamos, nós assim nos irmanamos, vamos dizer, com Faraday. Nós somos tão ou mais ignorantes que ele em matemática, e por isso que, digamos, nós queremos pensar em conceitos, em princípios. E o princípio de campo que o Faraday já tinha tirado da física de Galileu, da física de Newton, se você notar, a física de Galileu e Newton são físicas materialistas. Elas são feitas em cima de massa, de carga, de plano inclinado. As coisas acontecem, vamos dizer, em termos materiais. Faraday começa a trazer fantasminhas para a física. Começa a trazer esses campos, certo? E por isso que, digamos, houve uma grande dificuldade dele ser aceito. E quem o entendeu bem foi Maxwell. E daí o Maxwell viu que a luz que ele gerava, as equações de onda, eram ondas eletromagnéticas, quer dizer, feitas de campos. A luz é feita de campos. Certo? Então, só que agora, o que a gente teria é campos não lineares. Então, aquela física de Galileu agora se transforma num divergente de E igual a ρ, não o ρ do Maxwell, que é uma fonte externa carregada, mas um ρ também dependente de campos. Então, nós estamos dizendo que a natureza possui uma dinâmica inteiramente dependente de campos.
O que é isso? Vamos tentar ver o movimento, como é que esse trem anda. E por isso que a gente gostaria de mostrar, mesmo que o Freire esteja lá no céu, mostrar para ele que o conceito de campos continua. Bom, daí esse trem Lux, ele é um trem, vamos dizer, trazendo, essa energia eletromagnética não linear. E gostaríamos novamente de dizer, isso talvez fosse novidade para o Faraday, mas já não seria para o Einstein. A teoria da relatividade geral é uma teoria, vamos dizer, não linear. Lá está o R-mini, que é o tensor de curvatura do espaço-tempo, o Gemini, que é a métrica, o R, que é o tensor de Ricci, e no lado direito o T-mini, que é o tensor de energia-momento. O que essa equação diz? Que o lado direito alimenta a geometrização que o lado esquerdo apresenta. Então, aí a Terra, os planetas dentro do espaço curvo, justamente são frutos da não linearidade que a equação de Maxwell, da equação de Einstein, provê. No nosso caso, a gente trabalha com uma não linearidade baseada em campos gerando campos, certo? Então, é um ponto mais sutil, diria até. Então, o que a gente gostaria de dizer que tanto o Einstein, quanto o Yang-Mills e quanto o trem Lux, eles se baseiam numa física não linear fundamental. Então, acreditamos que a física do século XXI, ela tem que nascer da não linearidade. Não tem mais física linear. Não tem mais física, vamos dizer, material. Nós temos que começar com a não linearidade de campos e, a partir daí, começar a construir, vamos chamar, o universo. Então, por isso que, vamos dizer, em vez de estar pensando em energia escura, vamos começar pensando em não linearidade. E a partir da não linearidade, a gente vê, vamos dizer, esse 4% de matéria que a gente acredita que a física fala que é o universo. Vamos continuar. Então, a nossa perspectiva aqui não é energia escura, essa coisa desse tipo, mas vamos discutir se não teria, então, em vez de uma matéria escura, se a gente não poderia ter uma massa não linear. O que seria uma massa não linear? Se a gente pegar o nosso trenzinho e a gente fazer uma certa recomposição dos vagões, quer dizer, botar tensores, abrir tensor, colocar certos tensores, como Gemini, num vagão, etc, etc, o que a gente começa a observar? Que aquela galera da Yang Fu, que estava de pé, ela começa a se recompor. Então você pode recompor aquela galera e ela pode ser recomposta trazendo termos de massa. Então, os termos de massa que ela obtém, certo? Um seria o próprio termo de massa natural que existe, que a gente diz que não precisa botar Higgs, que é aquele m que é m ao quadrado vezes o campo, Gmi no caso. Então, isso é reproduzido sem Higgs. Quando você coloca, vamos dizer, quando eu coloco dizer o seguinte, nós estamos com uma visão que é a visão primitiva do eletromagnetismo, que é a visão de conjunto. Só que agora o conjunto não é de campo elétrico magnético, mas de 4 campos potenciais. E aqueles 4 campos potenciais, quando estudamos esse conjunto, segundo uma teoria de gauge abeliana não linear, esse conjunto forma não linearidades. E essas não linearidades, elas se manifestam naquele trenzinho. Aquele trenzinho pode ter diferentes arquiteturas ou disponibilizações de vagões. Nós agora, nessa equação acima, apenas reescrevemos o trenzinho e seus vagões.
e a gente obtém termos de massa a serem lidos explicitamente. O primeiro foi a massa usual, sem Higgs. O segundo é a massa não linear, que a gente chama de London. Por que de London? London significa ali, a gente tem um L pequeno, Ni, e é proporcional a uma constante H, vezes L, que é o termo de London, e o Gni, que é justamente na equação de movimento, a parte ligada então à massa. A parte ligada à massa seria o L. Mas quando a gente entender o L é um produto de dois campos, de campos, vamos dizer, é um escalar de campos, GMI e GMI. Então, ele forma um escalar. É justamente como seria o termo de London, que é tradicionalmente como AMI. Então, esse termo GMI, você diria, bom, essa é uma massa não linear. Essa poderia ser uma massa, a chamada massa de matéria escura. Eu não sou muito a favor de matéria escura, mas as coisas são luz. Eu gosto das coisas, as claras, entendeu assim? Bom, então a outra questão é a questão da massa não linear, escrita em termos de conglomerados. Da mesma maneira que a questão do London, você tem um C, que é um conglomerado de massas, que só que é dado agora por uma matriz MJK vezes o campo, onde essa matriz MJK é uma matriz dos campos GMI, J, G, NK, certo? Então você tem agora aqueles campos não formando um escalar, mas formando uma matriz. Mas nada mais é do que uma extensão à questão de London e trazendo o pensamento. Será que também não existe uma massa não linear? Será que não existe essa massa que, digamos, ela evidentemente, ela é uma energia, certo? E ela estaria aí dentro, se você pensar como Faraday, eu só estou pensando em termos de linhas de força, tanto essa massa de London quanto a massa do que a gente chama de conglomerados, essas massas são feitas apenas por linhas de força. Então, as linhas de força não criam apenas campo elétrico se transformando em magnético, mas criam também termos de massa, certo? A serem entendidas. Então, essa seria, digamos, vamos dizer, uma segunda perspectiva para essa energia eletromagnética não linear. E, finalmente, a gente ressaltaria no trem-luz a questão do fóton não linear. Então, o fóton não linear, se vocês olharem naquela equação, no lado direito teriam termos, e eu não vou ficar lendo IJ, EZ vezes G. Então, é uma constante derivada imbuída lá dentro não é colocada à mão, é desenvolvida pela dinâmica da teoria. E G é um tensor de intensidade de campo e G é um campo mediador. Então, você vê que a gente poderia ter esse Z interagindo com o fóton, um A, certo? E produzindo termos como de Ronde AA ou AAA. Então, você teria, vamos dizer, termos como estão desenhados ali nas duas figuras, trilineares e quadrilineares, que estariam derivados da Lagrangiana. Então, a tua Lagrangiana, ela agora apresenta esses termos, que são explicitamente a existência de fótons não lineares, que nós estudaremos um pouco mais a fundo na última estação, se chegarmos lá. Então, o que acontece? A equação de movimento do fóton, o fóton já não é mais dependente da carga elétrica, mas ele tem uma carga fotônica, e essa carga fotônica dele é justamente dependente de campos não lineares. Dessa maneira, então, nós conseguimos, vamos dizer, começar a dizer que você tem, vou dizer para o Faraday, por exemplo, que aquelas linhas de campo, elas são as suas próprias fontes, e aquela luz que se propaga pelas equações de Maxwell, ela também teria uma fonte própria.
não precisaria ser derivada da carga elétrica. Então, essa é uma grande questão experimental. Será que você pode passar de uma luz oriunda de cargas elétricas oscilantes para uma luz oriunda dela própria, uma gênese, certo? Uma luz, vamos dizer, primitiva? Esse vai ser o desafio de, digamos, de você ter uma teoria razoável para dizer para, vamos dizer, os fótons fotônicos, para a própria medição do LHC, a dizer, olha, a luz ela não precisa de carga elétrica para estar se autogerando. Esse vamos dizer, para a nossa época, é uma mudança qualitativa. Qual é a conclusão disso? A grande conclusão será em inovação. Você começar a fazer inovações com fótons autointeragentes, mas não dependentes. Ali está errado o que está escrito, mas não dependentes da carga elétrica. Então, esse é o grande ponto. Você começar a ver, hoje em dia, a fotônica ela é comum, vamos dizer, é bastante já aplicada em diferentes áreas do conhecimento, de biologia, circuitos, etc. O que a gente estaria trazendo diferente é justamente uma fotônica com fótons autointeligentes não dependentes da carga elétrica. Então, esse seria o último, vamos dizer, tema que eu estaria colocando a respeito dessa fixação do eletromagnetismo não linear. Em resumo, o resumo poderia ser visto bem através de Faraday. Assim como Faraday descobriu que o campo elétrico está ligado ao campo magnético, independente de carga elétrica, você começa a ver agora uma extensão ao conceito de linhas de força, trazendo linhas de forças já baseadas em campos potenciais, não em campos eletromagnéticos, e essas linhas de força trazendo manifestações físicas além do eletromagnetismo usual. Nessa perspectiva, nós vamos seguir a nossa viagem com o trem Lux, para na próxima estação ver se chegamos a um eletromagnetismo neutro não linear. Um abraço. Obrigado.